Neste programa, vamos conhecer um país de montanhas enormes, lagos profundos, vales verdes com vilarejos e fazendas impecáveis e cidades prósperas, que misturam passado e presente. Também é um dos países mais ricos do mundo. Estamos na Suíça. Paisagens aéreas. Suíça. A Suíça recebe turistas o ano todo. Eles vêm no verão para ver os vales verdes, as montanhas, os belos vilarejos e os lindos lagos contornados por cidades antigas. No inverno, o país atrai milhares de turistas do mundo todo que vêm esquiar. Sejam iniciantes ou profissionais ousados, durante o ano todo, a Suíça oferece algumas das paisagens mais bonitas da Europa. A Suíça não tem acesso ao mar e se situa na região alpina da Europa Central. Faz fronteira com 5 países: França, Alemanha, Áustria, Liechtenstein e Itália. É o 134º maior país do mundo, com pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados. A capital é a antiga cidade de Berna. O país tem 3 áreas distintas que formam camadas horizontais: Jura, no norte, o Planalto Central, no meio, e os imponentes Alpes, no sul. A camada de cima, situada basicamente na fronteira com a França, é a Cordilheira do Jura. Boa parte da região não tem relação histórica com a Suíça inicial, pois só foi incorporada ao país no século XIX. A camada do meio é o Planalto Central, que forma uma grande bacia. Apesar de ter áreas relativamente planas, é repleto de colinas, lagos e rios. Também é onde está a maioria das indústrias e manufaturas. A camada de baixo, no sul, é a mais conhecida: os Alpes. Os Alpes suíços pertencem a uma cadeia de montanhas que se estendem pelo sul da Europa e separam o norte da Europa do Mar Mediterrâneo. Dentro dos Alpes suíços, existem 48 montanhas com no mínimo 4.000 metros de altura. A Suíça tem 2 temporadas muito diferentes. Na primavera e no verão, as belas paisagens atraem pessoas que querem caminhar e fazer trilhas, ou passear de barco num dos vários lagos e se hospedar num hotel na beira da água. Para quem dirige, o país tem estradas espetaculares, em passos de montanhas e vales verdes intocados. No entanto, tudo isso muda com a chegada do inverno. Então, os Alpes passam a ser a grande atração para esportes de inverno, especialmente o esqui. A Suíça atrai praticantes de esportes de inverno do mundo todo e oferece resorts de esqui modestos e luxuosos, como St. Moritz, um dos mais famosos. O lago congelado na frente da cidade é usado para esportes de inverno desde o século XIX, quando a patinação no gelo, o esqui e o trenó começaram a fazer sucesso. Na verdade, St. Moritz foi o berço do turismo de inverno nos Alpes. Na era medieval, a cidade era mais conhecida pelas fontes de água mineral, que diziam ter propriedades curativas. Um dos cartões postais de St. Moritz
é o Palace Hotel, construído em 1896 e até hoje propriedade da mesma família. Este é um verdadeiro hotel de luxo, com 157 quartos, 7 restaurantes e um shopping center internacional no andar térreo. Ele recebe hóspedes ricos e famosos há mais de 150 anos. Tanto faz se o hotel é luxuoso ou mais modesto. O importante é que é impossível não se maravilhar com a beleza dos Alpes no inverno. É possível chegar ao topo de muitas montanhas usando o teleférico. O de Piz Nair, acima de St. Moritz, transporta centenas de passageiros por hora até o cume, de onde eles podem esquiar montanha abaixo por uma série de pistas ou simplesmente aproveitar o sol e as vistas espetaculares. Davos, que todos os anos cedia o Fórum Econômico Mundial, também é um famoso resort de esqui. Os teleféricos levam os turistas dos hotéis situados no vale até o topo das pistas de esqui. Este teleférico sobe a montanha Weissflue, com quase 3.000 metros de altitude. Os teleféricos atuais foram introduzidos no início do século XX. Eles funcionam num sistema de roldanas, então quando um bondinho sobe, o outro desce. Atualmente, a Suíça tem mais de 40 teleféricos. O tipo mais comum nos resorts de esqui é o composto por cadeiras. O sistema circular é lento o suficiente para que os passageiros possam embarcar e desembarcar sem ter que parar. Os bondinhos são encontrados em resorts mais populares. O sistema é o mesmo das cadeiras, mas transporta mais pessoas. O bondinho oferece proteção quando o tempo está ruim, mas é o primeiro teleférico a ser fechado quando o vento está forte. Muitas pessoas sobem as montanhas apenas para aproveitar o sol, a vista, a comida e o ar puro. Mas pode ventar muito perto do heliporto, especialmente durante a decolagem. Um longo teleférico leva ao topo da montanha Schilthorn, onde se situa um restaurante muito famoso, o Piz Gloria. Este lugar é muito especial por 2 motivos. Primeiro, porque o restaurante gira lentamente, demorando 1 hora para completar a volta. Foi o primeiro restaurante giratório construído no topo de uma montanha desta altura. Enquanto comem, as pessoas desfrutam a vista panorâmica de 360 graus de uma das montanhas mais altas da Europa. O segundo motivo é que aqui foi o esconderijo de Ernst Stavro Blofeld, no filme 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade, de 1969. Na verdade, o restaurante ainda estava em obra quando o set foi escolhido, e a produtora contribuiu financeiramente com a construção. O nome Piz Gloria veio do romance James Bond de Ian Fleming, e no restaurante, os turistas podem ver uma exposição chamada Calçada da Fama do 007. Áreas de esqui como esta oferecem descidas para iniciantes e adrenalina da neve fora das pistas para quem realmente entende do assunto.
Por todos os Alpes, dos vales ao topo das montanhas, dá para ouvir um assobio agudo. Este é o som da águia real, a rainha do ar. Originalmente, ela habitava toda a Europa Central, mas a águia real foi caçada por gerações e chegou a um ponto crítico no início do século XX. Rígidas medidas de proteção salvaram a águia do extermínio. Com 2,5 metros de envergadura, a águia real é impressionante. Não falta lugar para fazer ninho nas encostas rochosas. No verão, esta ave de rapina caça marmotas, que parecem esquilos grandes. No inverno, a águia se alimenta basicamente de carniça. O aumento do turismo no fim do século XIX acelerou a expansão do número de linhas de trem. Turistas britânicos ricos começaram a investir em empresas ferroviárias nas montanhas. Depois, construíram hotéis à altura da sofisticação deles. Isso ajudou a Suíça a se tornar o destino favorito de um novo tipo de turista rico. Com a ferrovia, surgiu o resort de Kleine Scheidegg, onde o ano todo a estação recebe passageiros que vêm esquiar, fazer trilhas ou aproveitar o ar puro, a comida boa e a beleza da paisagem. Os teleféricos levam esquiadores experientes e iniciantes para curtir o dia nas pistas de esqui. Mas quem leva o assunto a sério pode dobrar a altura média das pistas de esqui e ir para a Capana Regina Margherita, no topo do Punta Nifeti, a 4.500 metros de altura. Situado na fronteira com a Itália, é o refúgio de montanha mais alto da Europa e foi construído pelo Clube Alpino Italiano em 1889. A cabana foi pré-construída no vale e depois levada em partes por mulas até o topo da montanha. Em 2017, passaram a permitir a realização de cerimônias de casamento civil na cabana durante o verão. Mas os noivos e os convidados precisam estar em forma, pois são cerca de 5 horas de subida íngreme até o local. Em todas as cordilheiras, existe um total de 604 usinas hidrelétricas, a principal fonte de energia sustentável da Suíça. As represas estão entre as maiores e mais impressionantes estruturas artificiais dos Alpes e simbolizam a importância da energia hidrelétrica. Nos anos 1970, as 604 usinas geravam quase 90% da energia da Suíça. Mas atualmente representam apenas 65%, já que agora a energia nuclear corresponde a 40%, e os últimos 4% abrangem os combustíveis fósseis e as energias solar e eólica. Muitas represas estão nas alturas, em lugares remotos. Na cabeceira deste cânion estreito, mas espetacular, fica a bela represa Limerensee, que deve ter sido extremamente difícil de construir nos anos 1960. O lago vai encher aos poucos com o derretimento da neve na primavera e no verão. Nas próximas décadas, com as mudanças climáticas acelerando o derretimento das geleiras, vai ocorrer um aumento no volume de água destinado às hidrelétricas. Mas, por fim, talvez no próximo século, as geleiras terão derretido e a fonte de energia hidrelétrica vai secar. As geleiras fazem parte do relevo dos Altos Alpes. Elas são massas de gelo em constante movimento por causa do peso. As geleiras se formam ao longo de muitos anos, quando o acúmulo de neve excede o volume derretido. Elas se deformam e se deslocam devagar por causa do estresse induzido pelo peso, produzindo fendas e outras marcas no relevo.
Também arrastam pedras e sedimentos, criando um acúmulo de detritos glaciais chamado de morena. A velocidade de deslocamento das geleiras varia muito, de meio metro por dia a 30 metros em algumas partes do mundo. Um fato pouco conhecido: as geleiras são o maior reservatório de água doce do planeta. No verão, quando o gelo derrete, cria uma fonte de água vital para animais, plantas e humanos, numa época em que outras fontes de água podem ser escassas. Como vimos, dirigir na Suíça pode consumir muito tempo se for necessário evitar as montanhas. Então, o transporte aéreo é essencial no país. Por exemplo, se alguém fosse dirigindo do aeroporto de Sion ao aeroporto de Samedan, perto de Saint-Moritz, faria um percurso de 200 quilômetros em 6 horas. Num avião pequeno, demoraria cerca de 3 horas. Mas de helicóptero, levaria pouco menos de 1 hora. Então é fácil perceber que o helicóptero é um meio de transporte rápido e essencial na Suíça, especialmente quando se tratam de emergências e do abastecimento de resorts e refúgios no topo das montanhas. Em muitos lugares, é a única forma de receber alimentos, bebidas e outros itens básicos. Este helicóptero vai para o Observatório Sphinx, que abrange 2 laboratórios grandes, uma estação meteorológica e uma cúpula astronômica e meteorológica equipada com um telescópio de 76 centímetros. Numa altitude de 3.571 metros, é um dos observatórios mais altos do mundo. O local atrai turistas que vão à plataforma pública para ter vistas incomparáveis de muitos dos picos mais altos dos Alpes. O helicóptero também é usado num esporte muito criticado por causa do impacto ambiental, o heli-ski. É um jeito radical de ter acesso às áreas de esqui mais altas e à melhor neve. Em meados de 1960, quando os helicópteros começaram a fazer voos comerciais, um canadense teve a ideia de levar esquiadores e montanhistas para lugares que demorariam uma eternidade para serem alcançados pelas trilhas. Existe uma variedade de pacotes, desde o simples transporte de ida e volta, a um serviço que cobre muitos dias e chega a custar mais de $2.000. Então é um luxo caro e inacessível para a maioria. Estima-se que ocorram 15.000 voos de heli-ski por ano na Suíça, para mais de 40 locais de pouso. No entanto, em 2010, os principais grupos ambientalistas do país exigiram que o heli-ski fosse proibido, como aconteceu na Alemanha e na França, enquanto a Áustria limitou a prática para apenas 2 locais de pouso. Para alguns, o heli-ski é a experiência alpina mais emocionante que existe. Saltar de um helicóptero em picos inacessíveis e descer a montanha intocada, numa velocidade de tirar o fôlego. Para outros, é uma prática barulhenta, irresponsável e poluidora, que deveria ser limitada aos livros de história. Eles dizem que os helicópteros acabam com a tranquilidade das montanhas. As pessoas que são contra a proibição do heli-ski alegam que os helicópteros são essenciais para a vida nos Alpes. São necessários em operações de resgate nas montanhas e usados para levar suprimentos a áreas inacessíveis no inverno, como já vimos. O futuro do heli-ski na Suíça está longe de ser resolvido. A Suíça está na parte central dos Alpes, a cordilheira mais alta e mais extensa totalmente situada na Europa. Os Alpes se estendem por cerca de 1.200 quilômetros e atravessam 7 países além da Suíça: França, Mônaco, Itália, Liechtenstein, Áustria, Alemanha e Eslovênia.
As montanhas se formaram há dezenas de milhões de anos com a colisão das placas tectônicas da África e da Eurásia. Isso provocou a elevação de rochas sedimentares marinhas, que se dobraram e formaram montanhas altas. Toda a região alpina contém 128 picos que ultrapassam 4.000 metros de altitude. Os Alpes suíços representam 60% da massa terrestre da cordilheira e contêm 1/3 dos picos altos. No inverno, esta paisagem magnífica ganha uma camada de neve cristalina que suaviza as formações rochosas. E, por causa da altitude, os picos permanecem nevados o ano todo. Na fronteira com a Itália, se situa uma das montanhas mais altas da Suíça. Está entre os picos alpinos mais famosos e se destaca em meio às outras montanhas. O Matterhorn. Apesar de não ser o pico mais alto dos Alpes, ele é famoso por causa dos 4 lados que se encontram no topo, que, por sua vez, parece dobrar sobre a face norte, lembrando uma naja prestes a dar o bote. O Matterhorn permaneceu não escalado depois de a maioria das grandes montanhas alpinas terem sido conquistadas. Então foi lançada uma competição internacional para chegar ao topo. A primeira ascensão bem-sucedida finalmente ocorreu em 1865, com um grupo de 7 alpinistas. Mas terminou em desastre, quando 4 integrantes caíram e morreram durante a descida. Muitas pessoas perderam a vida tentando escalar a montanha. Estima-se que mais de 500 montanhistas tenham morrido no Matterhorn, que se converteu num dos picos mais letais do mundo. Para a maioria das pessoas nos resorts de esqui, ver esta montanha magnífica de longe é o suficiente. Ela é, de fato, um espetáculo. Para muitas pessoas, a montanha mais conhecida não é das mais altas. Na verdade, está 30 metros abaixo da marca de 4.000 metros. O Eiger. A montanha faz parte dos Alpes Berneses. Não se sabe ao certo de onde surgiu o nome Eiger. As 3 montanhas do espinhaço são chamadas de Virgem, Monge e Ogro, que é Eiger em alemão. É relativamente fácil chegar ao cume pelos flancos da montanha, mas a face norte é outra história. Esta é a face de montanha mais infame do mundo. É uma parede vertical de 1.600 metros, composta de rocha e gelo, onde nunca bate sol e que tem até um microclima. A primeira ascensão do Eiger foi feita pelo flanco oeste em 1858. O mundo teve que esperar mais 80 anos para que os primeiros alpinistas chegassem ao topo pela face norte. O Eiger se tornou infame pela quantidade de escaladas que terminaram em tragédia. Desde 1935, pelo menos 64 montanhistas morreram tentando subir a face norte, que recebeu o apelido Mordwand, parede assassina em alemão. Quem não quiser arriscar a vida escalando a montanha, pode pegar o trem, que numa façanha de engenharia quase inacreditável para o fim do século XIX, leva passageiros montanha acima até 3.000 metros de altitude. A estação foi inaugurada em 1905. O trem faz uma parada de 5 minutos para os turistas admirarem a vista, que deve ser uma das mais bonitas que uma estação de trem pode oferecer. A Suíça tem atrações turísticas para o ano todo.
De esportes de inverno, para todos os níveis, há passeios de verão em estradas magníficas e caminhadas em passos de montanha e vales profundos. As cidades oferecem uma grande variedade de museus e galerias, além de lagos que compõem um cenário deslumbrante. Acima de tudo, os Alpes suíços contêm muitas das montanhas mais espetaculares da Europa.